Seja muito bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinde ao Mergulho, mais um dos programas da grade do Parentalidade Preta. Esse programa vai ser sobre troca, acolhimento, avanço e crescimento. Vai ser pra cá que eu vou trazer as lives que eu faço lá no perfil Parentalidade Preta, no Instagram, onde a gente constrói coisas, troca uma ideia, se acolhe e pensa em futuros possíveis. Como o nome sugere, esse programa propõe uma descida até o fundo das questões que nos atravessam, e eu vou trazer isso pra cá à base de muito estudo e pesquisa. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, e esse é o Mergulho. Saia da superfície. Eu trouxe o que me mandaram nas caixinhas anônimas lá. O pessoal mandou algumas tretas aí de pai ou com pai. Eu vou humildemente aqui tentar dar uma comentada pra gente conversar a respeito disso. O conteúdo é de troca, né? Então provavelmente vai ter algum delay. Então quando chegar alguma coisa, fala e eu vou estar acompanhando aqui e eu volto. Eu vou tentar acompanhar tanto por aqui quanto no computador, se ele me autorizar, pra gente poder ter aqui, para eu poder acompanhar as trocas direitinho. Mas a ideia aqui é, na humildade, a gente trocar uma ideia a respeito dessas caixinhas que eu vou levantar aqui. Eu pretendo ler, se eu conseguir administrar tudo ao mesmo tempo. Eu pretendo ler aqui o que o pessoal mandou, comentar um pouco a respeito dos meus estudos aqui na área de parentalidade e masculinidade, né? Eu tô fazendo essa live, como eu falei, esse conteúdo é de troca e de avanço, então se alguém porventura tiver alguma coisa que queira falar, eu peço por favor, eu gostaria muito de trocar, não há necessidade de ser unilateral. Então, boa noite aí pro pessoal que tá chegando, eu tô vendo que tá chegando gente aí. Então, eu vou começar essa live falando sobre uma troca que eu tive no Instagram mesmo, a respeito de paternidade, é claro, né? Como eu bem tento comunicar, o meu conteúdo ele é sobre masculinidade aplicada à paternidade. E aí a gente vai sempre trocando, tendo umas trocas no Instagram. E eu queria trazer essa troca que chegou pra mim no inbox. Eu vou só abrir ela aqui. Essa troca que chegou pra mim no inbox eu acho muito legal pra a gente começar falando sobre esse papo que eu tive, que é justamente sobre a paternidade preta. Bom, eu tô abrindo ele aqui, porque eu tinha aberto outras coisas. Eu tô com as caixinhas aqui. Eu queria muito começar a partir dessa troca. Então, vou só pegar ela aqui, já tá no esquema. E eu vou dar uma lida aqui nessa conversa que eu tive, porque eu acho ela muito, muito fundamental para isso que a gente está fazendo aqui, discutindo masculinidade, discutindo paternidade. Então, é isso. Deixa eu pegar ela aqui, que ela voltou, sumiu. Deixa eu ver se eu volto. Beleza. Tranquilo. Vou voltar só pro início da conversa. A pessoa que me mandou, né, ela fez um questionamento essa pessoa, e eu tentei responder pontualmente cada um deles. Eu queria muito compartilhar essas respostas, então eu vou tentar dar uma lida na conversa que a gente teve aqui, e vou tentar dar uma comentada. No segundo momento eu passo para as caixinhas. Como eu sempre falo, né, eu sempre gosto de fazer essas trocas, então o ADM tá sempre aberto, a gente sempre tá ali para trocar, sempre tô. Para quem não sabe, que esteja acompanhando, eu tenho um podcast, né? O podcast ele fica ali no link da bio. Então, lá a gente entra com outro tipo de abordagem, né? Temos 2 programas lá. Tem um programa que eu faço com os meus amigos. E lá a gente troca sobre paternidade preta. E tem um programa que é mais trazendo questões históricas, informação ali que é fruto das minhas pesquisas aqui, que eu gosto de colocar. Então, é isso. Tô voltando aqui pro início da conversa para ler essa conversa, para tentar ler e comentar ela na íntegra. Eu vou começar a partir dos questionamentos que foram feitos. Tá chegando já. Bom, vou começar aqui. A pessoa mandou: confesso que já tinha visto sua página, inclusive passei a acompanhar, mas desisti, pois tinha acabado de me libertar de um relacionamento extremamente abusivo, com abandono paterno, e sentia dificuldade para acompanhar as postagens, visto que soavam como utopias. Entendo muito, eu conversei muito a respeito disso. Esse é o primeiro ponto que eu vou comentar, né? A minha presença enquanto pai, enquanto homem preto, praticando a paternidade, ela é política. Eu sei que esse tipo de conteúdo às vezes atravessa pessoas que entram nesse gatilho.
Mas a ideia não é essa. É a gente tentar pintar um quadro de paternidades possíveis, presentes e reais, que são atravessadas pela troca com os filhos. Então eu boto muito lá alguns conteúdos que são meio que gatilhos, justamente para a gente levantar essas discussões. O foco do que eu faço no Instagram, que eu estou tentando fazer, é justamente marcar essa presença enquanto homem e pai preto, e também trazendo algumas reflexões. Então, minha intenção nunca é atravessar ninguém. Isso eu queria deixar bem posto a partir desse ponto. Não que eu esteja aqui com problema na colocação de quem fez. Na real, eu só queria que isso ficasse bem claro pra gente passar desse ponto. Porque não é simplesmente eu querendo me mostrar na rede. Como conteúdo é de troca, a ideia é trazer reflexões e aí a gente conseguir fazer isso de repente numa live, de repente numa roda, enfim. Mas aqui é pra gente trocar de verdade. Então a pessoa falou, né, que parecia utopia, e além disso acreditava que não era eu quem tinha que ler sobre o tema, e sim homens. Concordo. Hoje eu recebi como sugestão e apreciei, senti ao reler empatia, compaixão e paz. Penso que uma mulher preta consciente de raça. Precisei. Aí essa pessoa, né, ela enumerou. Desconstruir a ideia de que deveria o Deus negro me proteger e amar. Eu entendo que com essa colocação, a gente coloca, ela se colocou num local dessa questão de ter ídolos, né? De buscar uma coisa maior para fazer sentido. Entendo, eu acho que eu não tenho muito a comentar a respeito disso, porque isso é muito subjetivo. O segundo ponto que ela trouxe é compreender que o machismo também afeta esse homem negro, que vários atravessadores ajudam a construir essa personalidade confusa. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar, né? Dos atravessamentos que a paternidade preta sofre em relação à sociedade. Eu não vou colocar aqui num local de coitado, não é nada. A gente sabe que tem um sistema que opera muito bem para que homens pretos não se enxerguem como pais, como capazes de exercer a paternidade. Creio eu que é um sistema muito bem arquitetado pelo patriarcado e ali operando o machismo, fazendo com que os homens se desconectem. Todos os homens, creio eu, que em alguma parte da vida passaram por isso. E eu acredito, inclusive, que é uma luta constante. É o tempo inteiro a gente tentando sair dessa lógica. Então, é muito fácil achar que o homem preto é um coitado, que ele não precisa verificar as suas questões, mas na real o que eu procuro fazer aqui, em resposta a esse levantamento, o que eu tenho procurado fazer é mexer na origem dessas questões. Por que o homem preto ele é colocado nesse local da falta de cuidado? E é sobre isso que eu desenvolvo, é sobre a construção desses conhecimentos, desses atravessamentos, levantando algumas questões. Então, essa desconstrução, né, é o melhor, como essa pessoa diz, compreender o machismo é basicamente isso. O machismo enquanto a um dos tentáculos do patriarcado que faz com que o homem se desconecte da sua essência enquanto cuidador, no final das contas. A gente vai desenvolver mais isso mais à frente. A terceira colocação que essa pessoa fez foi a construção da relação pai-filho ou filha. Também é importante. Muito para o homem preto. Na real, dentro do meu ponto de vista, é o ponto principal, do meu conteúdo principalmente, né? Em contraponto ao que essa pessoa trouxe, da questão da utopia, é a partir das tretas que eu monto os conteúdos, a partir das coisas que a gente vai se atravessando, das coisas que vão dando errado e de que a gente vai aprendendo. É diário, assim. A falha é diária e a gente tenta melhorar. Nem sempre a gente consegue, nem sempre é necessário, nem sempre dá para levar. E essa utopia que ela falou, realmente, se a gente não olhar com um olhar um pouco mais humanizante, vai parecer só uma pessoa querendo mostrar que é um pai exemplar. Não, real. Quem acompanha já vê, né? Isso aqui nem é defesa disso, mas quem acompanha vê que a parada aqui é tentar humanizar esse homem a partir dos atravessamentos que ele passou. Então, essa relação para mim é a relação mais, eu vou colocar entre aspas aqui, mais violenta que existe, pai e filho, porque ela traz todos os atravessamentos que o homem preto sofre de volta. Então, sobre isso eu pretendo ir desenvolvendo ao longo dessa nossa viagem no Parentalidade Preta, não somente hoje, não somente nessa live.
esse é o terceiro ponto. E aí ela diz, essa pessoa diz, né? Ainda não sei se justifica a violência vivida do ponto de vista da responsabilidade, mas consegui mudar um pouco o ângulo de olhar. Parentalidade preta é um tema extremamente importante. Eu acho, não é à toa que eu tento desenvolver dentro das minhas percepções, sempre nesse local de troca, né? E aí na conversa eu agradeci pelo segundo olhar que essa pessoa teve em reconsiderar, ver os conteúdos, e aí entra o meu primeiro questionamento, foi um questionamento que eu fiz no episódio 3, que eu conversei com o Jairo, que para mim é um questionamento que ele precisa ser constante nessa construção de parentalidade, principalmente de paternidade preta, que é onde estão os homens pretos enquanto os brancos se desconstroem, né? Não vou ficar aqui tirando referência de paternidades brancas para as pretas, porque são grandezas muito diferentes, mas a gente precisa ter essa noção de que enquanto os homens brancos tiveram essa possibilidade de desconstrução, a gente continua marginalizado, via de regra. Se não é marginalizado pela sociedade, é nas relações, sendo atravessado por estereótipos, como essa própria pessoa levantou, né? De que não se conecta, de que não sabe cuidar dessa relação. Então, o primeiro ponto para mim é esse. Não tem como a gente falar de paternidade sem racializar a questão. E é o que a gente tem feito, né? Então, e aí a minha crítica continua. Enquanto essas pessoas elas ficam postando as suas paternidades inalcançáveis nessa utopia, que se a gente não olhar com cuidado, parece de fato, a gente fica criando alguns estereótipos que são inalcançáveis para o nosso povo, para as pessoas que trocam com a gente, para os pais e mães que trocam. Então não tem como a gente usar um exemplo de paternidade branca para querer postular um tipo de paternidade. O que eu quero dizer com isso, nessa conversa, eu já falei isso no podcast, é basicamente o fato de que a gente não pode esperar que homens pretos reproduzam padrões de paternidade branca, sem entender os atravessamentos pelos quais passam. A gente não pode cometer esse erro, e eu vou levantar essa bandeira aqui sempre. Tem que entender muito o que tem nesse comportamento para a gente entender as questões. Então não adianta só falar que o cara é ausente se a gente não parar para pensar no que causa essa ausência. E isso é o que a gente desenvolve diariamente ali, dentro das nossas trocas. E aí eu continuo falando, né? Eu proponho sempre um mergulho para dentro dos nossos atravessamentos, que é o que eu faço lá no podcast. No podcast, o podcast Parentalidade Preta, e o programa no qual eu aprofundo essas questões, o podcast Parenta, que é um dos dois programas, é onde eu trago essa reflexão sempre baseada em história, conhecimento e pesquisa. Então, entregando principalmente o motivo desses atravessamentos, pensando e construindo narrativas a partir dele, e que leva a uma troca que vai falar sobre isso. Quem já porventura ouviu já sabe como é que a coisa se desenvolve. Quem não ouviu, convido muito a ouvir pelo menos ali, como eu falei esses dias, 15 minutinhos de qualquer episódio. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa e imersiva. Bom, e aí eu continuo falando, né, que a gente precisa entender esses atravessamentos. E a devolutiva dessa pessoa foi essa. Eu humildemente penso que essa desconstrução branca é mais uma das farsas do branco, para se colocar como pessoa elevada moralmente em relação aos outros. Na real é uma construção do patriarcado que escalou paternidades através das cores, né? A gente sabe que a paternidade preta, ela tem atravessamentos. Eu vou falar isso aqui o tempo inteiro, e eu vou sempre falar que o maior atravessamento que um homem preto vai passar na vida dele é a paternidade, e não adianta a gente ter referências brancas para cobrar esse tipo de paternidade de homens pretos. A gente precisa sim entender que atravessamentos são esses. E aí a gente continua conversando, né? Falando, e aí uma das coisas que eu também gosto de pontuar, que qualquer demanda de desconstrução, vou até recomeçar essa frase, qualquer demanda de desconstrução do homem preto é baseada num ideal feminista. E aí eu, de fato, entendendo a origem do feminismo, que é uma origem branca, dentro da minha percepção, para desenvolver essa questão, que veio de uma demanda feminista, em que mulheres brancas queriam igualdade aos homens brancos, questionando o patriarcado e o machismo, enfim, todas essas questões. E a partir desse ponto, elas questionaram, depois de algumas ondas, a desconstrução desse homem branco também, para que ele chegasse junto da família. Entretanto, esse homem branco é um dos maiores agentes dos atravessamentos que o homem preto sofre ali, enquanto o outro lado dessa cadeia.
Temos o homem branco em cima, a mulher branca, o homem preto e a mulher preta. Isso aí é base de estudo. E nesse ponto, uma mulher querer achar que um homem vai exercer a paternidade dele como um homem branco faria, a partir dessa demanda feminista, é muito complicado, porque o feminismo, ele busca a igualdade da mulher ao homem, direitos iguais, e eu não vou discutir muito a respeito disso aqui, porque é um território que eu nem gosto de discorrer. Mas quando você usa uma demanda feminista para fazer com que um homem preto haja como um homem branco, tá tirando muita subjetividade, muito atravessamento que faz. E é cruel, porque esse cara, via de regra, que tá entrando em contato, talvez com a parentalidade, ele vai tentar performar esses locais e não vai dar certo, porque os atravessamentos são outros, as origens são outras. Não é só um questionamento ao machismo. Não é só um homem preto questionar o machismo. É entender que estrutura é essa. Ainda que ele tenha mais acesso, de repente, ao homem branco, na estrutura simplesmente machista ou misógina, não podemos achar que há de se barganhar com o patriarcado de maneira fluida. Isso não acontece, principalmente para um homem preto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e é o que a gente estava conversando nessa troca, a respeito dessa demanda, né, dita feminista de desconstrução do homem, aplicando-se ao homem preto. É muito, muito perigoso, porque são algumas coisas que a gente não consegue garantir. Uma boa noite para quem está chegando aí, obrigado pela presença, tá? Valeu. Vou dando fluxo aqui. Comecei, para quem não viu, comecei a live trazendo uma conversa que eu tive aqui, e depois eu vou responder umas caixinhas também. Bom, e aí a pessoa continua falando, né? Eu gostei muito dessa troca, me trouxe várias reflexões que eu fiz questão de trazer para cá pra gente conversar. E a pessoa continua falando, sabe, que eu falei da demanda feminista de desconstrução do homem preto, e a pessoa fala, sabe que isso vem de encontro com algo que vem refletindo muito. Porque nós pretos sempre falamos do nosso passado recente com viés de sofrimento absoluto. Vejo o Emicida, por exemplo, sempre falando da vida que teve, que foi muito triste, sempre foi difícil, e que eram muitas coisas, passando por muito perrengue. E aí essa pessoa questionou por que a gente sempre está trazendo isso. E ela continuou, vou tentar me explicar melhor. Como exemplo, as matriarcas faziam das tripas de coração pelas crianças que cresceram somente tendo uma lembrança de uma vida desgraçada. Ela contrapôs os corres, né, a pobreza que vem, né, que trouxe o passado de miséria, de sofrimento. Essa pessoa questionou como é que alguns artistas, como é que algumas pessoas influentes gostam de ficar trazendo essas questões para que tenham engajamento, tenham venda, né? Ela usou o exemplo do Emicida ali como quem sempre canta as partes difíceis da vida que veio. Eu acho que a gente não pode esquecer. E aí eu trouxe uma análise que a gente fez ali na hora, né, a respeito do que Fanon fala. Eu sempre gosto muito de trazer o que Fanon fala sobre como as pessoas gostam de consumir conteúdos de gente preta. As pessoas consomem conteúdo de pessoas brancas, consomem conteúdo de gente preta em todos os locais, seja de maneira intencional ou seja sem querer. Mas existe essa busca, né? E quando eu falei de Fanon, eu trouxe justamente essa busca pelas nossas tragédias, que elas vendem, elas engajam, elas entregam mais. Então é interessante que até num contexto mercadológico isso seja apresentado. E aí a gente discorreu um pouco mais a respeito disso, que as pessoas brancas, na maioria das vezes, são quem detém ali os meios, né? Com quem entrega também, né? Então, a produtora, enfim. Esse rolê aí que, se a gente tiver condições, a gente pode aprofundar em outro momento. E aí a gente falou, né, que as nossas tragédias, elas engajam mais. As pessoas gostam de consumir conteúdos de gente preta mostrando tragédias. A gente sabe que é o que acontece. Gostam de ver a desgraça. Mas não é às vezes nem é intencional, mas acontece. A gente continua, né, falando sobre esse ponto desse consumo, eu trouxe até um trecho de Fanon que eu tinha chamado para conversa. Eu vou ler esse trecho porque eu coloquei na conversa, né? Ele diz: há uma procura do negro, solicita-se o negro, não se pode viver sem o negro, exige-se sua presença, mas de certo modo, querem no temperado
De uma certa maneira, infelizmente, o negro desmonta o sistema e viola os tratados. O branco se insurgirá? Não, ele se acomoda. Esse fato, diz Wolff, que é quem ele cita nessa citação, explica por que muitas obras tratam dos problemas raciais, são best-sellers, como as pessoas gostam de consumir problemas raciais. E aí, se a gente entende isso para essa troca, falando de quem leva esses problemas para frente, para vender, engajar, enfim, dentro do meu ponto de vista, eu gosto muito de acreditar nisso, à luz disso, de gostar de consumir conteúdos que aplicam questões raciais. Todo mundo quer ali um manual da desconstrução, um manual antirracista. E, na real, voltando pro início dessa percepção, esse manual a gente não tem como fazer, não se entrega. Tá? E aí eu remonto ainda ao que eu falei. A minha presença nas redes, que foi questionada, né, talvez como uma utopia, justamente para quebrar esse estereótipo. Não vai entregar o sofrimento. A gente questiona o sofrimento, mas a gente não vai entregar o sofrimento. Até porque essa semana eu entreguei ali um atravessamento que eu sofri, que foi uma das paradas que mais engajou. Então isso aí tá provado, não preciso nem dizer. Mandaram uma mensagem lá na DM, eu compartilhei, o pessoal foi lá. Assim, sei que é a comoção, mas também entrega. Tá no nosso subconsciente aqui. É uma crítica direta a quem fez. E aí eu falei, minha paternidade é um ato de resistência, enfim. A gente continua discorrendo um pouco a respeito dessa troca. E aí eu reafirmei um dos pontos que eu gosto sempre de falar, né? Do maior atravessamento que um homem preto vai passar na vida, que é a paternidade. Eu, Diego, não discuto isso, para mim é o maior atravessamento. Ele vai para além de racismo, vai além de, enfim. É a paternidade sim, porque a gente vai ter que mexer em muita coisa. E aí eu continuo explicando a necessidade do meu conteúdo existir, para mim, principalmente, né? Porque é quando a gente consegue se livrar desses atravessamentos, para que as pessoas entendam que não precisam passar por isso sozinhas, né? Tentando explicar esses atravessamentos. Que a gente possa conversar juntos sobre esses atravessamentos, para que a gente possa se ajudar a passar por eles juntos. Então, tô sempre falando de troca, sempre falando da gente sentar e trocar uma ideia, é justamente por isso, para a gente trazer essas impressões de como o racismo, dentro de um contexto geral, atravessou nossas parentalidades. E é importante muito a gente estar falando sobre isso, porque é algo que a gente sempre está desenvolvendo em como incapacita o homem preto a ser pai, ou como deturpa a visão da mulher preta em relação ao homem preto na paternidade. É uma estratégia muito bem arquitetada pelo colonialismo, patriarcado, operando o racismo e por aí. Ela me perguntou, né? Então, eu queria saber para você o que é a experiência da paternidade. E aí eu falei, para mim a paternidade é atravessamento e é um convite diário para quebrar, é o que eu sempre falo, um convite diário para quebrar ausências e silêncios. Porque a gente precisa estar conversando, a gente precisa estar se expondo. Nem sempre é possível, nem sempre a gente quer, nem sempre a gente está disposto, nem sempre rola o fluxo, dias que a gente silencia, dias que a gente sai um pouco de cena. Mas a ideia, como eu continuo falando, é sempre imprimir mudança nos homens com quem eu troco, né? O conteúdo é para paternidade, é um conteúdo de parentalidade voltado para paternidade, é onde a gente procura trocar e é sobre o que a gente fala, é um local de troca sem julgamento. A minha DM, às vezes, ela não para com os irmãos trazendo as questões sobre vários questionamentos. E dentro disso tudo, a gente está sempre falando, tentando entender que atravessamentos são esses que levantam esses tipos de pensamentos. Aqui não preciso trazer nesse momento para não expor até as pessoas, mas, cara, são questões de masculinidade, na maioria das vezes, que vão ali, e são questões boas de se pensar junto, questões boas da gente falar a respeito. E aí, eu sempre falo, né, eu sempre trago isso, né, que os homens estão ali presos em vícios, né, nas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, na solidão, nos silêncios, nos abandonos, nas faltas. Então são essas prisões que a gente precisa matar. Dentro do meu ponto de vista, entendendo como as coisas se desenvolvem, é só a partir do diálogo. E aí eu vou remontar também algo que eu falei.
daquela demanda feminista que tem. Não tô aqui, eu quero deixar isso bem claro, não tô aqui questionando o feminismo, apesar de saber a cor dele. Não vim aqui questionar o feminismo, eu tô falando a partir dessas demandas. E aí, essa demanda feminista de desconstrução do homem e tal, que no final das contas, um homem vai precisar de outro homem. Se um homem preto vai precisar de outro homem preto para conversar. Então, quando a gente fala, né, quando eu falo muito, que eu não tô aqui para ensinar, não tô aqui para ficar cagando regra de como criar filho, de como fazer. Não, eu não tenho essas fórmulas, eu não tento. A minha paternidade é do jeito que eu consigo desenvolver, nem sempre é bom, mas a gente tá tentando repensar. E esse local de troca é o que eu ofereço sempre, da gente poder trocar a respeito de uma coisa ou outra, do insight que eu tive, e dali, não sou especialista, eu trago a minha vivência. E isso ajuda muito. Outra coisa que eu costumo falar sempre, falar já é 50% da solução do problema. Para os homens falarem entre si é muito importante. É muito importante. A gente tem essa dificuldade de já falar com os nossos companheiros, isso é algo nosso. E quem dirá para outro homem? Então a proposta que eu sempre tenho trazido aqui é da gente parar e conversar, real, assim, falar sobre isso. E ter paz no final das contas. Eu tô aqui continuando os tópicos da nossa conversa. No final das contas a gente quer ter paz, viver com plenitude, para longe dessas prisões, desses vícios, enfim. A partir de conexão, no final das contas. Eu creio que a gente sofre muitas coisas, muitos dos nossos atravessamentos, muitas das nossas faltas, ou muito do que a gente sente que não tem é a partir da falta de conexão, né? Eu passei muito tempo sem ter amigos homens. Na real, fiquei muito tempo sem ter amigos. E quando eu consegui, assim, a gente fez a gente andei em alguns lugares, até postei sobre isso hoje, e a gente foi afinando ali, a gente rolou esse grupo do Resenha, que é onde a gente fala, cara, falar é muito bom. Então, a gente conversar já é desanuviar, com a certeza de que não vai ter competitividade, que ainda é algo patriarcal, machista, que não vai rolar essa competitividade, que não vai rolar esse julgamento, que é um local de acolhimento. O grupo ele precisa ser vivo para estar acontecendo. E é o que eu tenho recomendado, assim, faça um grupo com as pessoas, procure para falar, saiba que não vai ter julgamento, peça para não ser julgado, se acha que a pessoa vai julgar, mas a gente precisa conversar, entre homens principalmente. E aí, por que eu falo isso, ainda continuando, né? E aí... A pessoa que me trouxe essa demanda, ela pergunta, a gente pode dizer que a paternidade preta é um conflito interno constante e solitário do homem com ele mesmo? E essa pergunta, ela é muito boa, porque a resposta é sim, é bem óbvia. E aí esses dias eu até discorri um pouco a respeito disso. Nós, enquanto homens, pais, nessa geração, que paramos para repensar a masculinidade, a paternidade. Quem parou para fazer esse pensamento, eu acredito, inclusive, que é muito bom nem pensar para quem não pensa, né? Pensando em um viés machista, patriarcal. Porque vai encontrar os BOs ali. E aí, quando você pensa e você vê o que acontece, o primeiro sentimento que tem é a solidão. Tipo, eu sou o único cara que tá pensando isso. E aí entra nessa questão nossa machista, que nós somos machistas, de via de regra, de não procurar ajuda, de não saber que de repente tem alguém ali do lado. Hoje a gente está num contexto que a pandemia trouxe de muito pouco a gente conseguir desenvolver pessoalmente, muita coisa ir para online. E se a gente for pensar assim, de repente só temos o online para trocar. E se a gente só tem o online, vai ter que servir, vai ter que ser assim. Precisamos conversar, tem como me ouvir, tem como falar, que seja no online. Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade de estar trocando ali. Mas já, como eu digo, já falar é metade da solução dos problemas. Por que é um local solitário? Quando você adquire consciência, e não estou aqui me vendendo como consciente, muito pelo contrário. Mas é só você começar a fazer alguns questionamentos, você vai ver que, já não está servindo. Aquela amizade ali já, aqui eu já não posso. Então a gente vai vendo que é de fato um local solitário. Não precisa ser solução encontrar alguém para conversar, trocar uma ideia. E aí a pessoa continua falando, já estamos aqui em 30 minutos só dessa troca. Foi muito bacana, assim. Para a maioria das mulheres, a maternidade é a morte do eu e a exposição mais cruel ao machismo. Concordo. E nem vou discutir a respeito disso. Eu sempre digo que é a experiência de luto do eu
deixando de ser para renascer a partir de outros estereótipos que às vezes são patriarcais. E aí eu falei, concordo demais. Se o homem está imerso nele, tentando se entender, e a pessoa diz, se o homem está imerso nele, mesmo tentando se entender e ser como nós mulheres, como é que nós mulheres podemos apoiar? Eu achei muito bacana que essa pessoa trouxe esse questionamento, uma mulher, né, preta, inclusive, como é que a mulher pode, como é que as mulheres podem ajudar? Eu lembro que eu tive numa troca lá no Josefinas, aqui na Zona Oeste do Rio, e teve uma menina que ela perguntou, como é que eu vou convencer o meu companheiro a se tratar, a procurar ajuda, a fazer terapia? E aí eu fui um pouco categórico, acho que rolou até um dissabor, assim, em relação... Eu quis responder, não foi pra mim que ela perguntou, eu tava de ouvinte, mas eu me senti impelido e dizer, cara, você vai precisar fazer que ele procure um homem para conversar, porque por mais que a gente esteja aqui falando de saúde mental, de desconstrução, ainda é, dentro do que eu sempre tenho falado ali, ainda é uma demanda feminista. E eu sei qual é a cor do feminismo, eu vou falar isso aqui todas as vezes que eu disser, ainda é uma demanda feminista. E sendo uma demanda feminista, talvez ele já nem leve em consideração. Então a gente tem que transformar isso, trazer isso para o discurso masculino também do autocuidado. E aí, respondendo a pergunta, como é que eu vou fazer o meu companheiro se tratar, procurar ajuda, um psicólogo e tal? Dentro do meu ponto de vista, peça para ele conversar com outros homens que estão nesse movimento. Tem muita gente fazendo isso aí, convém muito ao patriarcado, ao machismo, que essas iniciativas não prosperem, né, de homens repensando suas masculinidades para aplicá-las à própria masculinidade, à questão, ao relacionamento, à afetividade e à paternidade também. Então o cara ele vai andar para lá e para cá, não vai conseguir se desenrolar até que ele vai chegar naquele momento, ouvir aquele conteúdo que a gente tá aqui se expondo, ainda amarrando todo esse local, né? Que eu tô aqui, tento fazer, me exponho, boto aqui e tal, para que de repente chegue esse cara como um gatilho. Não é simplesmente uma exposição gratuita. Tentar exponenciar o conteúdo para que ele chegue em um cara desse e ele diz, cara, olha essa parada aqui, olha esse questionamento, de repente seja interessante. Pô, vou chegar ali e vou trocar uma ideia. Vai ser a partir desse ponto, vai ser assim. Foi comigo assim. Infelizmente, nós homens ainda precisamos ouvir de outros homens, por isso que eu disse que a gente tá numa estrutura machista. Nós precisamos ouvir de outros homens que, cara, você precisa se cuidar. Quando um mano chega pro outro e fala, você precisa de cuidado, já tem mais força, infelizmente. Eu vou ler o que o Eric falou aqui. Essa questão de acompanhamento psicológico é muito interessante, porque muito se fala de rodas de terapeutas homens e mulheres. O que seria mais indicado, via de regra, um homem negro deveria fazer acompanhamento. Com outro homem negro? Eu acho que sim, de verdade. Concordo, na verdade. Não é que eu acho, eu tenho certeza. Desde que esse homem, enquanto profissional de psicologia, Eric, enquanto profissional de psicologia, tenha uma visão afrocentrada, né? Que entenda a origem dos atravessamentos. Não seja simplesmente um homem preto que seja psicólogo. Eu creio que nesse estudo ele precisa sim aprofundar no afrocentrismo, em quais são as dinâmicas que causaram o adoecimento mental, emocional dessa pessoa, entender os atravessamentos que a sociedade imprime, para que a partir desses atravessamentos possa se criar um ambiente terapêutico, que eu estou falando enquanto paciente, que já fui, não enquanto profissional, que eu não sou, que se cria um ambiente terapêutico propício para que os atravessamentos que fazem essa pessoa estar nesse estado sejam levantados e questionados. Não adianta, por exemplo, a gente procurar um psicólogo, homem, para falar de masculinidade enquanto homem negro, se ele não tem um estudo bacana em masculinidade preta, entendendo essas construções, tudo que é envolvido. Então eu acho que sim, pessoas pretas devem se consultar com pessoas pretas sim, porque eu acho que desde que essas pessoas sejam instruídas, é claro, eu acho que a gente consegue entender a base e a origem desses atravessamentos. O meu ponto de vista é esse. Não adianta só ser um psicólogo preto, é entender dois atravessamentos. E aí vem a psicologia preta para falar sobre isso, que é algo que para mim faz todo sentido. Espero ter ajudado na resposta, Eric. Obrigado pela pergunta.
Então eu vou continuar aqui, tá? Porque, pô, eu agradeço aí quem quiser mandar pergunta, é uma live de troca, então, pô, vamos trocar. E aí ela fala, né? A pessoa fala, se o homem tá imerso nele, mesmo tentando se entender, como é pra nós mulheres que podemos apoiar. Eu falei, cara, procura alguém pra conversar e se alguém, uma pessoa responsável, possa ouvi-lo e falar, cara, entendo o que você tá passando, não consigo te ajudar, vamos procurar ajuda, procure ajuda. Talvez seja mais fácil de chegar. Infelizmente, nós homens ainda escutamos muito mais homens do que as mulheres. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Então, eu até gosto de trazer esse questionamento, porque assim, não adianta ter treta, porque o cara não quer se cuidar. Tem que partir dele. E é outra coisa que eu falo, essa porta é uma porta que se abre por dentro. Então não adianta ficar, vai se tratar, vai. Que a gente sabe, escutou enquanto mulher, de repente, não tô querendo enviesar. Mas enquanto mulher, a gente sabe que é bom, que escutou que os homens precisam se tratar, bom, até que não chegue nesse homem. Ele precisa ser convencido por isso. E via de regra, vai ser muito mais fácil ele ser convencido por outros homens do que pela mulher. Mesmo a companheira, pode parecer cruel isso, mas infelizmente é um dos atravessamentos que o machismo faz com o homem, né, de maneira geral. E com o homem preto também, não tem? Ali emulando algumas coisas do patriarcado. E aí a pessoa traz, né? Continua trazendo. Enquanto mãe, morro enquanto pai, ele se introspecta, é isso? Vai ter conflito de interesses nessa situação. Um quer voltar a ser e o outro não. E aí foi quando eu fiz uma correção. O que ela quis dizer aqui, se não ficou claro, enquanto mãe, morre, o homem vai lá, ele tenta voltar a ser o que ele era, ele se introjeta em si. E aí foi um grande não categórico que eu dei, porque a gente já estava numa troca. Na real, não é o homem se introjetar, o homem entrar pra si, no casulo. Vai ter conflito de interesse, sim. E na real, ninguém volta a ser nada. Eu tô aqui continuando a leitura que eu tava fazendo. Na real, ninguém volta a ser nada. Na real, não tem isso. Na atual conjuntura, enquanto a mãe morre, o pai foge. Ele desiste de paternar. Ele cai na armadilha patriarcal, achando que não é o lugar dele, do cuidado. Por que eu acho importante pontuar isso? Porque tem aquela demanda lá de desconstrução que a gente viu no perfil branco do pai, que não sei o quê, blá, 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 que às vezes tem apoio, que às vezes não passou por uma série de atravessamentos que o homem preto passou, e aí ele vai receber essa demanda da companheira dele de, beleza, você precisa se desconstruir. O cara, beleza, então vê aqui esse perfil, esse de pai falando isso, pai falando aquilo, e aí entra um monte de perfil branco, sim, isso é uma crítica, falando de como é ser pai, como é paternar, como deve ser a paternidade, como é ser pai, mas sem racializar as questões. Por isso que eu falo sempre desses atravessamentos. Pô, a gente não tá racializando as questões. Se a gente não tá racializando as questões, não adianta, pedir para um homem ser pai a partir de alguns exemplos de homens brancos. Vai acontecer isso. O que vai acontecer? E aí onde eu chego no ponto principal que eu queria abordar nessa live. O cara desiste pelas referências erradas que ele tem. De criar um estranhamento e falar assim, cara, eu não dou conta de ser isso, eu não tenho como ser isso, olha esse cara, olha a vida desse cara como é, olha a vida dessa pessoa como é, eu nunca vou ser pai igual a esse, então é mais fácil eu não ser pai, é mais fácil eu desistir. E quando eu chamo pra eu enquanto Diego, produtor de conteúdo no Parentalidade Preta, quando eu chamo pra essa reflexão de dizer assim, não cara, calma aí, não queira ser igual a um cara que está construindo um patamar, um padrão de paternidade branco. Não queira ser igual porque, de repente, você recebeu uma demanda da sua companheira de desconstrução, e aí eu vou falar de onde vem essa desconstrução. Não queira ser igual a ele, não, porque a gente não tem como. E quando você estiver se aproximando, ele mesmo vai dizer que não dá para você. É interessante para o colonialismo, enquanto mantenedor dessa estrutura racial, que homens pretos não consigam paternar. Então, como é que ele, mesmo que de maneira inconsciente, como é que vamos dizer, um criador de conteúdo branco, ele vai te entregar as subjetividades que você, enquanto homem preto, precisa? E a gente volta na questão da psicologia preta. Que questão? As pessoas não sabem quais são os atravessamentos. Como é que ela vai te entregar uma construção de subjetividade? Não tem como. Não adianta, essa pessoa não vai conseguir te ajudar a construir esse subjetivo sem ter o conhecimento. E, cara,
só sendo homem preto para saber o que você passa enquanto homem preto. A gente sabe que na rua é um modo de sobrevivência, você chega a milhão e aí você chega em casa, tem que se conectar e aí você sai de um atravessamento da rua, entra para o atravessamento de casa e por aí vai. Então não adianta a gente querer, e aí eu vou deixar isso aqui registrado nessa troca nossa, não adianta a gente querer entregar modelos, e aí principalmente para as mães, né, que estão acompanhando, são geralmente a maioria do público do Parentalidade Preta. Não adianta chegar com um padrão embranquecido de paternidade, levar como referência para os nossos irmãos e fazer assim, ó, ser pai aqui, ó, tá vendo como o cara faz? Você deveria fazer isso. Real, não. E aí, se eu for falar, traz pra cá pra gente debater, porque não, isso aí é fazer fugir. É como a irmã ali levantou na troca. O homem vai lá e se introspecta. Não, na real, não. Não dá pra chegar. Senão ele vai achar que esse local do cuidado não é dele. Aí ele vai ligar. O foda-se vai sumir. Vai ser o que vai acontecer. É o que a gente tá falando aqui. Como o Luiz Fernando falou, não existe esse debate sem recorte. Não tem como. Aqui não vai existir nunca. Para as nossas trocas não existem. É sobre isso que eu falo. E aí ela continua, né? Essa troca vai levar a live inteira. Nem vou conseguir 10 caixinhas, mas a gente vai chegar lá. Então não tem a ver com o que recebeu e experienciou na infância em si, mas sobre como aprendeu a ser macho com o mundo branco. Ela me fez essa pergunta. E aí eu falei, exatamente. Se o sistema funcionou bem, esses atravessamentos vêm desde a infância. E aí ela trouxe esse questionamento, né? Então tem a ver com o que recebeu de experiência na infância em si. Sim, porque o sistema se funcionou tão bem, esse homem já sofreu o maior atravessamento do racismo em relação à paternidade, que é a ausência paterna. Se este homem for filho de um homem preto, as exceções são os pais presentes. Isso, infelizmente, a gente não pode abrir mão nessas construções. Então o cara já não teve pai presente. Seja dentro ou fora de casa, até falei isso esses dias. Então, assim, já não teve essa presença, já não teve esse homem construindo esse ideal de masculinidade preta que barganhe com o patriarcado. Um exemplo a ser seguido de masculinidade saudável, preta. Então, ele já não teve. Então, é quando eu falo, se o sistema funcionou bem, esses atravessamentos ele já vem desde a infância. Então, ele fecha bem o ciclo. E eu digo, é um convite... E aí, a gente estava falando dos convites diários. E aí ela me perguntou, quem silenciou e se ausentou do homem preto? E aí eu digo, vou repetir essa pergunta. Quem foi que silenciou e se ausentou do homem preto? A resposta é o próprio, o homem preto, que não tem condições de criar e desenvolver uma masculinidade e paternidade sustentáveis. Porque ainda é sistêmico, o racismo ele ainda faz isso, com jornadas de trabalho maiores para que ganhe mais, e talvez se equipare a um cargo que uma pessoa branca não tem. Essa necessidade nossa de estarmos produzindo mais para ganhar o mesmo, de estar performando mais para tentar parecer igual, isso nem é uma demanda nossa, é uma demanda colonial, patriarcal, capitalista, de que a gente precisa botar comida em casa e às vezes o nosso trabalho depende do quanto a gente se aplica nele. Então vai ter que trabalhar mais, que talvez um homem branco não tivesse. Não vou ficar aqui questionando ou comparando, porque já é fato, então eu não vou questionar fatos. Então, esse homem ele vai estar desconexo, sim. E se a gente voltar nas outras gerações que vieram antes de nós, essa desconexão é muito maior. É aquela questão lá, ó, tá aí, não morreu, estava vestido e tal. Afetivamente a gente não fala sobre isso, de como a gente não se afetou. E a gente não estava questionando esse tipo de coisa. Então ela continua perguntando: masculino autentica a paternidade saudável, masculinidade autêntica, na verdade, né? E paternidade saudável são coisas diferentes, certo? Sim, para mim, sim. Não aprendemos a paternar a partir de uma masculinidade saudável. Até porque tem essa desumanização que existe. A paternidade saudável, ela vai de encontro ao conceito patriarcal de masculinidade. Porque o patriarcado... Desculpa. O patriarcado ele quer que os homens estejam desconexos, para que eles sirvam basicamente de mão de obra. Então, o patriarcado, o colonialismo com o capitalismo, precisa que os homens sejam desconexos. Quão ruim seria para o sistema se os homens questionassem a sua ausência em casa para as empresas, para o sistema capitalista, né?
se os homens questionassem, pô, mas isso aqui me deixa muito, muito pior. Se existisse essa revolução e falasse, pô, não, a gente precisa conversar sobre jornada de trabalho, a relação trabalho e lucro, enfim. Essa é uma discussão que eu gostaria de desenvolver em outras lives mais pra frente. Então a gente continua falando que não teve como esse homem se desenvolver a partir de um modelo paterno saudável, porque essa pessoa, esse pai, já estava sendo atravessado pelo patriarcado. E quando eu falo patriarcado, eu tô falando do colonialismo, do capitalismo e alguns desses ismos, o machismo, que operam, né? O patriarcado opera todos esses sistemas. Então, eu continuo falando, o homem cis, hétero, branco, supremacista, criou esse modelo de paternar deles. E por conta do colonialismo, nossos irmãos acham que é o modelo a ser seguido. É o que eu estava falando agora há pouco. Que modelo de paternidade você recebeu até agora? É um modelo patriarcal colonial, criado por pessoas brancas, talvez, que era quem está há algum tempo desconstruindo essa paternidade. Eu não estou aqui refutando essas pessoas. A minha proposta é, a partir dessas provocações, a gente trazer para o nosso conteúdo. No final dos contos, assim como eu falei com a psicologia preta, eu estou falando com a parentalidade preta. As pessoas, os homens, e eu vou remontar também o bordão que eu trouxe, os homens brancos estavam se desconstruindo há 10 anos, enquanto a gente nem estava pensando, de repente, em ter filhos, ou então quando a gente estava começando a ter filhos. E eles já começaram essa desconstrução, porque eles puderam respirar e falar assim, beleza, e ainda assim tinham suas esposas, que via de regra são brancas também, que estavam ali, você precisa de se desconstruir, chegar junto. A gente falou sobre esse rolê. E aí esses homens criaram modelos de paternidade que chegaram até a gente nessa demanda também, de olha, ser pai não é bem assim que você tá falando. E a gente, pô, beleza, vou me desconstruir, vou pesquisar, vou ser um pai ativo, vou fazer. E quando os atravessamentos vierem a respeito das nossas faltas e abandonos, a gente não vai ter como trocar com esses caras. Infelizmente não tem, eles não têm como dar conta. E aí a gente precisa ter um local seguro, é esse local que a gente está tentando oferecer. Continuando a conversa, né, que tá aqui já chegando a 50 minutos, tô entendendo que não bastam os esforços da mãe preta, o patriarcado sempre se sobressai e modela o homem preto. É isso? E eu falei, é isso sim. Por quê? Falta de referências, falta desses locais, falta dessa tradução da paternidade com um recorte racial, a masculinidade com um recorte racial, a paternidade, a parentalidade com recorte racial. E aí eu gosto de trazer um outro exemplo que para mim ele meio que vai fechando essa ideia, né? Essa criação de subjetividade enquanto indivíduo preto, enquanto potência, enquanto autoconhecimento. E aí eu trago o exemplo da colonização mundo afora. A colonização a gente sabe que foi operada pelo patriarcado, isso aqui é algo que a gente já tem como fato, né? Então eu digo, vamos remontar a própria colonização. Por que remontar a própria colonização? Sempre que havia a conquista de um território, era prática, era a guerra, o vencedor ia lá, ganhava, e aí depois tinha os estupros. E isso aconteceu em qualquer local colonizado. A gente fala da miscigenação, fala de mistura de raças e tal, mas após uma conquista era incentivado o estupro, ainda que por falta de barganha num capital social, por necessidades que a guerra tinha gerado, as pessoas em vulnerabilidade ou eram estupros forçados ou eram estupros que eram forçados também, mas por conta da vulnerabilidade gerada a partir dessa colonização, a partir da guerra. Então a gente remonta a própria colonização, falando dos estupros, né? Por que a colonização vinha seguida de estupros? Porque a colonização seguida de estupros, ela garante uma geração próxima sem pertencimento, de mães que não reconhecem filhos e filhos que não têm pais. Então uma geração pós-colonização, ainda com esse estupro, mesmo que seja de maneiras figuradas, cresce sem um referencial. Essa geração quer buscar pertencimento. Uma geração que quer buscar pertencimento, ela vai absorver qualquer coisa que for dada a ela. Porque ela já não tem isso. É um fruto de um estupro, e a gente vai dizer até cultural, digamos assim. O fruto desse estupro, ele vai fazer com que essa pessoa não tenha uma subjetividade firme
a respeito de origem, de pertencimento, de entendimento, de autoentendimento. E como é que a gente vai garantir isso? Com referências. E aí, quando o colonizador passa, guerreia, estupra, depois ele volta adotando aqueles filhos de estupro. E aí a gente tem uma próxima geração que vai garantir o colonialismo em si, operando naquele local. Afinal de contas, eu te assumi como filho agora, então vamos aqui. E aí ele vai fazer o quê? Cara, eu procurei sempre procurei uma referência paterna. A gente tá falando de figuras, né? Sempre procurei uma referência paterna. Pô, sou fruto de um estupro, não tenho nada. Voltou esse cara aqui me oferecendo um local nesse novo mundo que ele tá criando. Pô, vou aqui, pelo menos eu tenho uma referência. Para uma mente colonizável, é muito fácil de ser feito isso. Para uma mente que possa ser colonizada, é muito fácil. Então, quando a gente fala de subjetividades, a gente tem que entender que a gente passou por um processo de quebra de referências e que qualquer um pode colocar referência, porque trazendo para a paternidade, que é o foco dessa questão, quando a gente é pai, quando a gente se torna pai, quando a gente descobre a paternidade, via de regra, pelo menos para as pessoas que estão aqui nessa conversa, né, nessa bolha que a gente criou, a pessoa vai pesquisar sobre paternidade. E ela vai querer saber tudo, vai ficar ávida por conhecimentos a respeito do tema. E vai chegar a muito conteúdo que não faz o recorte racial. Está aí a mente aberta para que a gente crie uma subjetividade que não é nossa. E que a gente venha a paternar a partir de um modelo embranquecido, muitas das vezes. Porque é quem detém a mídia, quem consegue projetar mais o conteúdo, para quem detém os meios de compartilhamento de ideia. Então, quando isso acontece, a gente fatidicamente vai cair com informação branca dentro da cabeça da gente. Cria-se aí um ideal paterno que a gente não consegue alcançar. Eu estou tentando criar esse preâmbulo a partir dessa conversa para entender que vai ter uma falta quando a gente se descobre enquanto pai dentro dessa concepção. E se a gente não procurar as referências certas, que a gente precisa criar em conjunto, vai cair um modelo patriarcal de paternidade que muitas das vezes ele nem está se desconstruindo ainda sob aquela demanda. Uma paternidade tradicional que vai ser machista, misógina, racista, vai fazer com que a própria pessoa odeie sua pele, sua cor, enfim. Esse é o caminho que eu acredito que aconteça. Eu estou compartilhando aqui as minhas impressões a respeito dessa construção de paternidade preta, né? A gente fala sobre esse local, né? Do homem sem referência e da mulher preta. E aí a gente tem esse ponto que é muito importante, por mais que a gente esteja falando de empoderamento, por mais que a gente esteja falando de criar espaços na estrutura colonial, patriarcal, supremacista, branca, racista, misógina, a mulher preta ela não barganha com o patriarcado. Infelizmente, porque ele não cria esse local de diálogo. Então ela não vai conseguir fazer com que uma masculinidade saudável, como uma masculinidade de avanço, como uma paternidade saudável, como exemplos masculinos saudáveis cheguem a esse homem que está se formando desde menino. E que essa subjetividade ela seja criada. Porque ela não consegue barganhar com o patriarcado, ela não consegue falar assim, cara, eu preciso que você ensine meu filho como ser um homem preto. E o cara fala assim, cara, olha só, para homem preto eu só tenho um destino, que é o que eu opero: encarceramento em massa, morte por doenças tratáveis, abandono, vícios, enfim. O patriarcado ele não está oferecendo isso. Quem tem uma demanda desconstruída está pensando nisso, mas o patriarcado quer que esses homens pretos continuem encarcerados, viciados, trabalhando demais, desconexos da sua filha, para que aquele exemplo do modelo do estupro ele se perpetue ao longo das gerações. Um homem preto que não conseguiu introjetar uma subjetividade saudável no seu filho, ele vai deixar isso aberto para que outros homens patriarcais cheguem com suas subjetividades. E aí a gente vai estar questionando, por que esse menino não consegue alcançar essa subjetividade preta? Porque ele não está tendo um homem preto ali que tenha condições de barganhar com esse patriarcado a partir das suas percepções. Espero estar sendo claro nessa explanação, porque eu acho ela muito importante para essa primeira conversa nossa de construção de subjetividade, tá? Se eu estiver viajando, por favor, me avisem aí, não me deixem viajar sozinho. Acho muito importante. E aí a gente estava ainda falando sobre o Emicida e tal, falando de como é que as coisas engajam, como é que o mercado consome dentro dessas exposições, né?
Que eu acho que sim, a gente deve cantar sim os nossos corres, a gente tem que falar sim, porque também somente a partir deles que a gente vai ser visto também, infelizmente, por algumas outras pessoas. E aí ela continua, né? Então, se o preto fosse criado por uma mulher branca, por exemplo, de outro cantor aqui, ele teria mais chance de desenvolver uma paternidade sustentável? E aí eu digo sim, porque teria mais acesso, talvez nem precisasse racializar as questões. Talvez ele palmitasse, talvez a mulher branca, porque a mulher branca conversa diretamente com o patriarcado. E aí eu quis levantar muito essa questão, ela pode parecer polêmica, mas para mim também é um fato, e eu nem tô levantando ela aqui com um tom de crítica, porque para mim é factual, né? Por que a mulher branca conversa diretamente com o patriarcado, ainda nessa questão machista, misógina, supremacista? A mulher branca, ela, dentro dessa construção, no meu ponto de vista, né? Deixar a escala que pode parecer sensível, a mulher branca, ela tem um útero branco para oferecer para esse patriarcado. A mulher branca tem um útero branco para oferecer para esse patriarcado, que vai gerar filhos brancos que vão manter a supremacia, o capital, e aí eu continuo lendo. Por isso que eles, os patriarcas, por isso que o patriarcado se presta a ouvi-los, porque ela tem uma barganha muito forte, que é o ventre. Homens brancos, via de regra, e homens pretos, por influência, ainda por essa subjetividade, amam a si. Muitas das vezes usam mulheres. Por isso que tem tanto essa hipersexualização do corpo preto, das mulheres. Consomem mulheres pretas e casam com brancas para manter essa semente patriarcal que vai nascer de um ventre branco. E quanto aos homens pretos? Quanto às mulheres pretas? Nessa construção de conversa com o patriarcado. E essa mulher me trouxe. Então eu volto aqui com uma mulher preta. Como é que uma mulher preta consegue apoiar um homem preto? Ela não consegue? Ela consegue. E aí volta pro cerne dos nossos questionamentos. Como é que uma mulher preta ajuda um homem preto nessa construção de subjetividade, de paternidade, enfim, entregando para ele boas referências de homens pretos, de pais pretos, de pessoas pretas criando conteúdos de avanço, pessoas pretas que criam subjetividades. Então tem muita gente criando muita coisa boa, que é conteúdo de avanço, de jogar as pessoas para frente, de criar subjetividade, de sensibilizar, de levantar questionamentos. São pessoas sensíveis, geniais, que têm filhos, investem em família, na comunidade, criam comunidades que se amam enquanto pessoas pretas, homens pretos que se amam enquanto homens pretos, fazendo essa progressão continuar, sendo bem-sucedidos, falando de futuros possíveis, homens pretos que possam, de maneira consciente, e aí eu acho importante, entendendo que maneira consciente, entendendo quais são os atravessamentos guardados para um homem preto, homens pretos que possam, de maneira consciente, barganhar com o patriarcado. Basicamente isso. Entendendo qual é a origem e a formação e a origem das formações deles. Meninos pretos precisam de exemplos positivos de masculinidade, mesmo com mães fodas. Acredito muito nisso. E aí a gente tá seguindo pro final da conversa, né? E aí a gente fala, muito, eles estão morrendo, os homens estão morrendo, são pessoas geniais, as mães estão sozinhas, e a gente cai na armadilha de heroína, porque é mais um estereótipo criado pelo patriarcado para dizer que a sobrecarga materna e as outras sobrecargas que nós, enquanto homens, operamos, é algo que pode acontecer. E aí a gente encerra essa conversa, né? Eu vou encerrar essa conversa que eu tive com ela nesse ponto, que sem referências, os filhos desses estupros, que foi o que eu trouxe ali, sejam ele ideológicos, pode parecer uma palavra muito forte, mas ele acaba sendo, dentro do meu ponto de vista, sem referência, os filhos desses estupros poderiam buscar pertencimento em qualquer lugar, inclusive no do colonizador. E aí, para isso, eu deixo a crítica, né, que é feita em relação a essa questão do contraponto, do feminismo com o mulherismo, né? Enquanto feministas querem ser iguais aos homens brancos, enquanto o feminismo quer essa igualdade de direitos com os homens que são brancos, o mulherismo ele traz essa conversa para o cerne da raça,
eu não quero que meu filho seja igual a um homem branco, eu não quero que meu filho seja igual a um homem branco, porque ele foi o colonizador, ele que mata. Eu quero que meu filho se entenda enquanto um homem preto, que faz parte de uma comunidade que precisa entregar para essa comunidade exemplos, avanço, pertencimento. Então, sem essas referências, esse estupro ele é perfeito, porque a gente continua tentando, dentro dessa construção que eu tentei fazer aqui, paternar como homens brancos. E, cara, não dá certo. Não tem como. Não tem como, porque a gente não tem como ditar tipos de paternidade. A gente não tem capital social para isso. Que homens honrem os ventres de suas... Homens pretos honrem os ventres das suas mães e entendam aonde a gente tem que chegar. Onde a gente tem que chegar. Criação de comunidade, troca de igual para igual, pouco julgamento. Se a gente se julgar, que a gente traga, fui atravessado por tal coisa que você falou. Mas infelizmente, ou felizmente, meninos precisam de exemplos positivos de masculinidade. Mesmo com mães fodas. Não tô tirando a mãe dessa jogada. É impossível fazer isso. É impossível você tirar uma mãe disso tudo. É impossível você tirar uma mulher preta dessa construção. Mas meninos, se assim continuarem até serem homens, e a gente tá falando de gênero, precisam de exemplos positivos de paternidade. E eu meio que vou encerrar aqui essa conversa falando que convém muito ao patriarcado que esses exemplos não existam, porque a gente precisa garantir que o estupro ele seja perfeito. Falta de subjetividade. E aí a gente termina essa conversa a respeito de como é que o homem preto se desenvolveu nessa construção de subjetividade para a paternidade, falando sobre referências, né? Falando sobre o perigo da falta de referência. E aí isso encerra a nossa conversa. Como eu prometi, nessa troca eu vou responder as caixinhas que chegaram aqui. Algumas pessoas mandaram umas perguntas aleatórias, depois eu descobri que tem um dadinho lá que a pessoa roda lá que manda qualquer pergunta. Aí perguntaram qual é a cor do seu quarto, qual é... Pô, não tem nada a ver. E aí, de muitas caixinhas que vieram, algumas eu não tenho nem como ler aqui, porque eu não vou ficar falando de aleatoriedade. Tanto que eu pedi, gente, não manda caixinha aleatória, não. Então eu vou dar uma lida aqui, vou tentar comentar de maneira rápida aqui. Logicamente, eu não estou fazendo uma análise psicológica, não posso fazer isso aqui, seria muito leviano, dando a impressão a respeito do que a gente desenvolve aqui enquanto conteúdo que a gente faz nas nossas trocas ali. Bom, a pessoa falou, bom dia, não sei se quero falar algum problema, seria mais uma sugestão ou pergunta do grupo sobre maternidade preta. WhatsApp, Telegram ou até mesmo encontros online, tá rolando? Bom, a gente tem um grupo do Resenha, né? Eu tenho um canal de entrada no Resenha, que é escutar os resenhas. Eu já tenho falado isso para muita gente. Se a pessoa se escuta o resenha e entende qual é a importância daquele conteúdo e quer fazer parte, é muito bem-vindo no grupo. Nós procuramos não receber quem não escuta os programas, porque lá tem muita coisa que de repente faça sentido ou não. Imagino que tem gente que escutou que não quer entrar no grupo, porque talvez não faça sentido, ou também, talvez não queira trocar, mas basicamente temos um grupo de WhatsApp onde a gente troca, mas é um local muito seguro, muito tranquilo, assim, pra gente enquanto homens para trocar, e por ser um local seguro e tranquilo, não é uma parada de portas abertas. Quem for atravessado pelo conteúdo do Resenha e quiser participar, é só, como eu sempre falo, me manda uma DM que a gente conversa, beleza? Em relação ao grupo, que eu tinha para falar é isso. A próxima caixinha. Pai que não faz questão nenhuma de saber sobre a disciplina positiva, e quando a mãe perde a paciência fala, uai, você não é que falava tanto de disciplina positiva e agora tá gritando? Difícil educar filho sozinho, viu? Disciplina positiva não é sobre não gritar. Disciplina positiva não é sobre não respeitar. Disciplina positiva é como a gente se coloca enquanto pessoa que falha e que pede desculpas, de como a gente não quer repetir ciclos de violência. E de fato, se a família não está engajada de maneira completa nisso tudo, a gente não tem como desenvolver disciplina positiva. Basicamente é isso. Não existe disciplina positiva somente com uma pessoa fazendo. E aí o pai vir criticar isso, no mínimo para mim parece cruel. Eu pode não concordar, mas criticar também é foda, porque tem alguém tentando fazer alguma coisa diferente, quebrando ciclos, principalmente de violências e atravessamentos. Então, cara, o que eu diria pra essa pessoa esse pai aí, ele precisa trocar uma ideia e, como eu sempre falei, né,
procurar conversar com outros homens, de verdade, que não desenvolva esse modelo patriarcal, machista, misógino, supremacista, e todas essas coisas aí a gente desenvolveu tanto, né? Vou continuando aqui na próxima caixinha. Quem quiser aí, por favor, interaja. Mano, sigo tua página porque tu é foda, sem romantizar a paternidade, apenas pra parabenizar. Nós, mulheres pretas e mães solo, precisamos de conteúdos assim pra ter uma esperança. Agradeço, não tô aqui pra receber elogio, não quero, de verdade. Eu prefiro muito mais que a pessoa diga que ouviu o conteúdo e afetou, mas por que eu trouxe essa caixinha pra cá? Referência, conteúdos pra cima, é o que eu tava falando até agora. A gente tem que criar essas referências. E não gostaria de ser eu sozinho, queria ter aqui vários manos trocando sobre isso, como a gente já tem a galera que chega junto, mas que a gente sobrepuje a quantidade de homens que estão falando apenas sobre masculinidade, né? Falemos sobre paternidade, com vários S's no final. E tá aqui meu mano Robson, que não me deixa mentir. O pai era bravo demais pra filha mulher, zero diálogo. Já com o filho homem, tudo era permitido. Narciso odeia tudo que não é espelho, né? E aí é uma questão de machismo. Infelizmente, esse homem não tá se abrindo ali pra esse diálogo, né? Com o feminino, com a mulher, com o que ele precisa se entender enquanto um indivíduo completo pra dar conta de uma filha. E aí, o que é fazer isso? É contestar o patriarcado, que talvez o deixe num local muito confortável, de não precisar questionar isso. Então, infelizmente, para esse pai aí é entender que ele tá reproduzindo um padrão do patriarcado e sendo machista, assim, talvez até misógino. Mas, como é que a gente vai resolver isso? Essa porta se abre por dentro. Temos os conteúdos aí que a pessoa pode chegar lá no podcast, ouvir na moral, falar um pouco sobre criação, porque lá a gente fala sobre criação e criação de subjetividade, e conversar, cara. A conversa sempre tá aqui. Eu sempre tô aqui. A gente pode conversar à vontade. Se esse cara quiser, passa o canal, pô. A gente troca uma ideia. Não vou tentar convencer a nada. A gente vai conversar um pouco a respeito do que mantém esse sistema aí. Próxima caixinha. Depois que meus pais se divorciaram, meu pai decidiu que não era mais responsabilidade dele ser pai. OBS. Ele faz aniversário um dia antes do meu e todos os anos só sinto raiva. Ele fez a escolha dele, né? Se render à armadilha patriarcal de não ter que lidar com o afeto, né? Que acho que é a maior desconexão. Tá? O afeto, ele dói. Eu sempre falo isso. Ter que lidar com uma outra pessoa que depende emocionalmente de você, sendo essa pessoa um filho, requer de você uma bagagem emocional muito grande, e nós homens, via de regra, estamos tentando nos conectar com isso. Não vou colocar ele num local de vítima, mas a gente entender que talvez ele não tenha nem ferramentas para lidar com isso. Quem vai dar essas ferramentas a ele? Cara, eu aposto muito na comunicação não violenta. Fale para ele como você se sente a partir disso. Se ele continuar fazendo questão, ele já entende. Você deixou a entender que ele não quer ser pai. E aí, se ele não quer ser pai, não queira ser filho, queira ser amigo, queira ser pai, mãe, queira ser completo, sabe? A gente precisa entender às vezes que nossos pais não nos devem nada e liberar eles dessa dívida também. Não é só porque é nosso pai que precisa estar presente e tal. A gente pode botar outras relações nesse local. Na verdade, nenhuma relação vai substituir uma relação paternal, mas ela não precisa ser exclusiva que nutre a gente. Entendo que tem muito rancor nisso, vivo isso na real, mas a gente só pode abrir essas portas, elas só podem ser abertas por dentro. Se arrombar, causa trauma. É possível ser um bom pai sem uma boa relação com a mãe? O bebê tem 1 ano. É necessário, porque você pode odiar a mãe e amar o filho. Infelizmente, isso aí acontece muito, né? Ser um bom pai não passa por ser um bom companheiro, uma boa companheira, um bom companheiro. Ser um bom pai fala sobre conexão, né? Sobre como você vai se conectar com essa criança, como você vai fazer com que ela progrida no desenvolvimento, na vida, como você vai oferecer suporte emocional, como você vai estar bem para oferecer esse suporte. E principalmente, como ser um bom pai. É possível ser um bom pai sem uma boa relação com a mãe? Sim. É possível ser um bom pai sem uma boa relação com pais, outros que estão ali questionando? Não é possível. Eu vou ler aqui o que o Eric mandou, né? Eu queria fazer um paralelo com a questão que tu comentou sobre o perfil do parenta ser acompanhado por uma porcentagem maior de mulheres de mães.
e dizer que isso também é importante. Eu acho que deve colocar mais alguma coisa aí. Não sei se você vai desenvolver mais a respeito disso. Mas até o que você falou ali realmente é importante. Essas demandas elas precisam chegar, não que a gente vá desenrolar isso, né? Não que mães venham resolver. Beleza, ó. No sentido que a gente vem buscar um caminho para paternar, isso precisa ser entendido por elas também. São inúmeros atravessamentos, de verdade. Não tem modelo de paternagem e a gente precisa encontrar o nosso. E é o que eu falo, assim, a gente pode muito bem encontrar em conjunto, cada uma com a sua paternidade, por isso que eu falo sempre de paternidade com S. Não existe um modelo, existe o que a gente consegue desenvolver. Mas para mim, dentro do meu entendimento, o melhor modelo de paternagem, de paternar, o melhor modelo de se paternar é em coletivo, trazendo as nossas dúvidas para um grupo e os nossos medos, as nossas angústias e a gente tentando resolver isso para trazer o que a gente precisa oferecer para os nossos filhos, que é suporte afetivo e emocional. Isso aí é a função nossa enquanto pais, mães e cuidadores. E é o que eu falei ali, né, cara? Só em grupos de semelhantes a gente consegue trocar semelhanças. Então, é bem isso. A gente tá paternando, criando o nosso jeito e nem sempre vai seguir ao que a demanda feminista, talvez ali, nessa influência cruzada, traga para as pessoas. Ah, se você não é pai como fulano, não quero ser. Quero ser pai como eu sou. E aí a gente resolve junto, faz isso juntos. Muito bacana você ter trazido isso, Eric. Valeu mesmo. Vou voltar aqui pra caixinha. Não, né? Então o cara pergunta, né? Se é possível ser um bom pai sem ter uma relação boa com a mãe? É necessário. É necessário, porque essa pessoa pequena, pessoinha, vai depender emocionalmente de você. E é importante entender que quando a gente tá falando de relacionamentos e relações, a criança sempre vai ter os nossos como referência. Então, a gente tem que tomar cuidado de não fazer essa criança crescer entendendo que um relacionamento saudável é aquele que tem briga, é aquele que não tem respeito. Afinal de contas, ela pode vir a entender que esse é o jeito como as pessoas se relacionam e acabam caindo em relacionamentos abusivos, no qual elas procurem reforçar esse tipo de relação. Meu pai era ignorante com a minha mãe mesmo, então é assim que se relaciona. Casamento é isso mesmo. Na real, não. A gente sabe que não. Mas é muito fácil a pessoa, a partir das experiências da infância, procurar aquele tipo de relacionamento. Você vê mães que tiveram um relacionamento abusivo, filhas que procuram o mesmo estereótipo do pai ali para se sentir seguras. A gente quer ir para um local seguro sempre e não é raro que isso aconteça. Então, assim, é bom que essa relação seja boa e eu acho que no caso de não se relacionar bem, essa questão precisa ser resolvida, desenvolvida e contornada para que o filho, o bebê que hoje tem 1 ano, daqui a mais alguns 15, não procure uma pessoa escrota para se relacionar. Porque entendeu que no relacionamento pode ser escroto um com o outro. Do meu ponto de vista, tá? Deixa isso claro aqui. Vou para a próxima caixinha. Uma mágoa que eu tinha e tenho é que ambos, meu pai e minha mãe, não aceitam o fato de eu ser bissexual. Atualmente eu não vejo uma coisa necessariamente ruim. É a opinião deles, é o que eles aprenderam e é o que a religião deles dizem. Eu não tenho nenhum direito de exigir uma opinião diferente dele. Hoje eu aceito. Beleza. Eu só acho que você tem o direito Eu só acho que você tem o direito de exigir acolhimento, respeito, e enfim. A gente não é responsável pela desconstrução das pessoas, né? Eu odeio essa palavra, desconstrução. Mas além da gente não ser responsável pela desconstrução, a gente quer continuar sendo filho, a gente quer continuar sendo aceito. Sugiro usar a CNV se isso é interessante, né? A comunicação não violenta e dizer, eu preciso de você como meu pai e preciso que você entenda aqui a minha condição. Você vai querer ser o quê? Dos dois você vai precisar escolher o que é. Ou você aceita a minha condição e me acolhe enquanto filho, porque eu tô precisando ser acolhida, ou eu não vou ter como performar esse local, que talvez você esteja aí magoado que eu não opere enquanto filha. Isso causou um distanciamento entre a gente precisa resolver essa questão. Diálogo, conversa. E aí eu gosto de falar de diálogo, conversa, parece até que é coisa fácil, mas não é. Mas também a gente já acolhe qual é daquela pessoa. Tipo, não quero conversar. Você não quer conversar, então não serve, Sabe? Não quero ser pragmático demais, mas a gente não pode também ficar esperando que as pessoas entreguem o que elas não têm condições, né? Encerrar a dívida delas conosco.
problemas de pai. Aqui temos um grupo de mães pretas ativo. E outro dia meu filho perguntou: e tem um grupo de pais pretos? Respondi que não. Aqui não tem. Ele me perguntou por quê. Eu não consegui responder, mas disse-lhe que existem diferenças, assim como os problemas enfrentados. Por que não existe um grupo de pais? Porque nós não estamos dispostos a conversar, de verdade. Participei de muitos grupos de pai e sempre acabava na competição, na desconexão. Fiz até um post hoje sobre isso. Na competição, na desconexão, em medir tamanho de capacidade, de potências, ou então falas desconexas, e as pessoas não procuravam trazer suas agruras para a conversa. As pessoas não procuravam trazer ali o que estava incomodando. Sempre acabava no clima de competição. Até coisas ruins as pessoas falavam: isso aí já aconteceu comigo, foi pior. Então, para mim, um grupo que existe só por existir, ele nem precisa existir, porque sem acolhimento a gente não consegue virar essas questões. Como nos preparar para o racismo que os nossos filhos vão sofrer, sem perder o réu primário? Difícil demais, mas é com informação. Penso eu, dentro do meu ponto de vista, que a gente sofre o racismo em todas as interações. As bases das nossas relações são baseadas em racismos. Mas quando a gente tem conhecimento, né, quando a gente procura entender o que causa, a gente despersonaliza o racismo, né, coloca ele como uma tecnologia sistêmica que faz com que as pessoas ajam por imitação. Então, no final das contas, a gente não quer ser insultado por uma pessoa, mas a gente entendendo que o sistema faz a pessoa agir daquela forma, talvez a gente consiga se sentir menos atravessado. Pelo menos eu procuro pensar assim. Não, na verdade não é uma pessoa que tá falando ali, é um sistema. Essa pessoa não sabe às vezes nem o que tá falando. E aí eu procuro não me deixar atravessar pelo racismo dessa forma. É como eu procuro ver, assim, cara, é uma pessoa reproduzindo uma parada que talvez ela nem entenda a origem. Então, entendamos a origem. Como é que a gente entende essa origem? Humildemente, podcast 40. Vou pra última caixinha agora. Não é com pai, é com avô. Sofri abuso sexual até os 4 anos por avô e primo. Toda vez eles me davam presente depois. Hoje não sei pedir ajuda, confiar. Vivo em isolamento. A família sabia, até hoje me fez conviver com o primo. Não consigo confiar em ninguém. Aí de verdade você precisa de ajuda profissional, porque é um atravessamento muito forte. O abuso sexual é uma coisa muito sinistra e isso um profissional pode te ajudar. Eu, de cara, assim, falaria que tente encontrar um jeito de se afastar dessas pessoas, porque se elas te causam esse sentimento, se te remontam ao abuso, não é bom pra você. Não é bom porque a cabeça da gente vai trabalhando ali no subconsciente e as coisas evoluem muito rápido pra gente desenvolver até uma depressão, né? Então, se tiver condições, é claro, não vou romantizar isso, procure ajuda profissional, procure conversar com alguém mais a respeito desse atravessamento e tal, alguém que tenha condições. Se estiver me ouvindo aqui eu falando, eu posso indicar uma pessoa que vai ter condições de conversar. Pode me procurar ali, eu garanto o sigilo e tal. Eu vou passar o contato da pessoa se quiser, nem precisa referenciar. Beleza? Então é isso, gente. Primeiro episódio do Mergulho, mais um programa na grade, como se não bastassem 2 outros. Vamos aqui procurando problema pra gente, né? Mas se você gostou, se você teve alguma coisa que não concordou, alguma coisa que você acha que deveria ser mudada, me dá esse feedback lá no @parentalidade_preta. Vou ficar muito feliz de trocar uma ideia com você. Na próxima, pode mandar a caixinha, porque eu vou tentar ler aqui e com certeza acredito que eu consiga. Você que mandou sua treta, obrigado pela confiança de acreditar que eu poderia falar alguma coisa a respeito disso. Obrigado por ter se aberto. E valeu mesmo, de verdade. Foi muito bom criar isso aqui junto contigo. A gente volta daqui a um mês. Até lá, se tiver alguma coisa, só me chamar na DM. No meio desse caminho, com certeza eu vou abrir as caixinhas anônimas. Então, se você tiver uma questão que gostaria de ver a gente trocando uma ideia aqui, é só me chamar. A live vem logo em seguida e depois vira podcast. Valeu, muito obrigado pela tua presença aqui e até logo. Bora para mais uma?